Vamos voltar à política. Denúncias envolvendo o ex-presidente Michel Temer vão para a Justiça Comum. A reportagem é de Marcela Lorenzetto. Com o fim do foro privilegiado, Michel Temer deve responder denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro na primeira instância da Justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou a ação sobre o decreto dos portos à 10ª Vara Federal de Brasília. O ex-presidente foi denunciado por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no suposto esquema de favorecimento de empresas do setor portuário. Na decisão desta segunda-feira, o ministro Barroso afirma que, apesar da gravidade dos fatos narrados, não cabe mais ao relator decidir sobre a instauração da ação penal e os pedidos de prisão preventiva. Atendendo ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o magistrado também determinou a abertura de 5 inquéritos que serão encaminhados para a primeira instância. Além de Temer, outras 5 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-assessor especial da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, e o Coronel Lima, amigo pessoal do ex-presidente. O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, também enviou outras 2 denúncias para a primeira instância pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Fachin ainda remeteu à Justiça Eleitoral um inquérito em que Temer é investigado por envolvimento no suposto repasse de dinheiro ilegal da Odebrecht a políticos do MDB. Em todos os casos, Michel Temer negou envolvimento em irregularidades. Tá aí a matéria, reportagem da Marcela Lorenzetto. Caio, mais um, né, que entra para o panteão de tristes figuras da política brasileira, né, que agora vai enfrentar a Justiça Comum. E os números espantam, né? A movimentação indevida de 32 milhões de reais. É importante lembrar o contexto, né? Isso é um processo que veio de uma das denúncias feitas naquele contexto da delação da JF, né? Então, portanto, dos irmãos Wesley, Joesley, por aí vai. Ela trata de ilícitos, Edgar, que vão desde 1998 até 2017, relacionados a decretos e medidas aí para favorecer determinadas empresas no sistema portuário. Agora, o que é interessante aqui, como o último desses fatos se deu já durante o mandato do presidente, ele poderia sim, se autorizado pela Câmara Federal, com 2/3, portanto maioria qualificada, ser investigado. Ocorre que a PGR só denunciou o Temer nos últimos 12 dias do mandato. Lembra aquele último inquérito? Com certeza isso deve ter sido um afago no presidente para poupá-lo do estresse. Afinal de contas, se esses ilícitos não se referissem ao mandato, ele estaria coberto pelo que a gente chama de imunidade temporária, artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, que diz que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Não foi exatamente esse o caso aqui, só que vale o novo entendimento do STF de maio de 2018, que o foro acompanha o cargo, o foro não acompanha a pessoa. Então, quando você perde o cargo, né, seja perde o foro. De forma natural ou artificial, você perde o foro, e quando você sobe de cargo ou desce de cargo, o seu foro também acompanha. Então são umas regrinhas complicadas, mas que ajudam a gente a entender essa salada da impunidade que é a justiça brasileira.